amor e compaixão, salvaste o filho de Abraão, e através da tua mão mudaste o mar e secou o chão. Ao aflito coração tu podes ver e atender. Teu poder liberta os filhos teus. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. O teu nome há de ser sempre um nome de poder. El Shaddai, El Shaddai, Elcana Adonai. Com louvores cantarei El Shaddai. Cada ano vem mostrar que bem cedo has de voltar, e até o que não vê tens mostrado teu poder e o teu plano remidor da palavra do Senhor. Ao mandar teu filho aqui, é uma prova de amor. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. O teu nome há de ser sempre um nome de poder. El Shaddai, El Shaddai, Elcana Adonai. Até morrer te louvarei. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. O teu nome há de ser sempre um nome de poder. El Shaddai, El Shaddai, Elcana Adonai. Até morrer te louvarei. El Shaddai. El Após esta bela música, onde adoramos a Deus usando os próprios nomes dele, eu quero dar boas-vindas a todos vocês, você da Igreja Batista Regular do Calvário, você das demais igrejas, ou você que não pertence a nenhuma igreja, mas que esteja assistindo esse culto juntamente conosco. Você muito bem-vindo também, todos bem-vindos a mais um culto aqui da Igreja Batista Regular do Calvário de Uberlândia. E quero agradecer pela sua presença conosco. É um privilégio para nós, é um grande prazer para nós e é também uma grande bênção ter você participando conosco em mais este culto. E eu quero aproveitar esta ocasião para dar um aviso para os irmãos da Igreja Batista Regular do Calvário de Uberlândia. Com a liberação das autoridades e com concordância da liderança da nossa igreja, eu aviso que a partir da próxima quarta, dia 29 de abril de 2020, às 19h30, na nossa sede, nós vamos recomeçar os nossos cultos presenciais. Graças a Deus, né? Por isso. Mas tem aqui umas regras para participar do culto. Primeiro, quando você chegar, não cumprimente ninguém com contato físico.
sem aperto de mão, sem abraço, sem beijinhos. Segundo lugar, quando você chegar, higienize suas mãos com álcool em gel. Terceiro, use máscara. O uso de máscara não é obrigatório pelo decreto aí do prefeito, mas é uma recomendação, é um pedido das autoridades da saúde e também do prefeito. Então vamos atender isso, não custa nada. E vamos também nos proteger, né? Aquela máscara mais simples, ela evita que o vírus seja propagado. Se tiver alguém infectado, não vai infectar outras pessoas. Mas não há ninguém infectado, creio eu, aqui da nossa igreja. Então venha com a sua máscara. Com essas máscaras comuns aí, caseiras, que estão sendo usadas. Ô Vinícius, não vai aparecer aqui vestido de Homem-Aranha, tá? Você já é meio mascaradinho, então fique na sua aí, cuidado, hein? Brincadeira, Vinícius, um abraço. E a outra regra é para o seguinte: não sendo alguém da sua família, porque em família nós estamos todos juntos em casa, não é verdade? Então, não sendo da sua família, sente espaçadamente das demais pessoas. Tenta manter aí uma distância de 2 metros, mais ou menos. Na nossa igreja é possível fazer isso aí com tranquilidade. E uma observação: se você é do grupo de risco, ou se você tiver sintomas gripais, então fique em casa, não venha para o culto. Outra coisa, se você acha que ainda não é a hora, que ainda há risco em vir para o culto presencial e tal, aí nós vamos usar, como bons batistas que somos, a liberdade e a responsabilidade da alma. Aí é com você e Deus, ok? Com essas medidas aí, nós vamos estar colaborando com as autoridades, nós vamos estar nos protegendo também, protegendo uns aos outros, e vamos ter aí o privilégio de voltar a cultuar a Deus presencialmente. Então fica aí o aviso, a partir da próxima quarta, 19h30, aqui na igreja. E agora nós vamos colocar este culto em oração na presença de Deus, entregá-lo para Deus em oração, para a gente dar continuidade. Então venha, ore comigo. Senhor, amado Deus, é no nome santo do Senhor Jesus que entramos em Tua presença em oração. Pai bendito, eu rogo ao Senhor que mais uma vez o Senhor nos conduza. Estamos reunidos neste momento, em vários lugares, para cultuar o Senhor. E nós somos limitados, Pai, para fazer isso. Na verdade, nós não temos nenhuma capacidade para fazer isso no nível que o Senhor exige dos adoradores. E é por isso que nós te rogamos mais uma vez que o Senhor venha e nos ilumine, nos direcione com Teu Santo Espírito em mais esse culto. Espírito bendito, faça com que ele seja em espírito e em verdade. E aquilo que estiver defeituoso, com falhas, que o Senhor conserte e apresente ao Pai por nós. Mas Pai Santo, nos aceite mais uma vez, aceite a nossa adoração e fale conosco pela Tua palavra e ser servido também de usar a pregação de hoje e todo esse culto para impactar vida de possíveis pessoas perdidas que estejam conosco nesta noite e o Senhor as leve ao Senhor Jesus para a salvação. Assuma o comando, Senhor, e nos aceite na Tua presença. É a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos agora com mais 2 músicas. Já tivemos aí a música El Shaddai e agora vamos com mais 2.
Ele é Deus e, em seguida, pescador. Ele é o Deus que fez a terra, fez o céu, o mar, o sol e o entardecer. É o Deus que do pó fez o homem, que em todo o universo tem muito poder. Eu sei que dele é a força que abre as fontes, que estremece os montes e detém o sol. Que incendeia e faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, que ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade é Criador, Deus soberano. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que esse Deus é o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos, com uma palavra faz calar o mar. É o Deus que faz da água o vinho, e seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que os aleijados possam caminhar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é luz que com seu brilho veio iluminar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte, por sua cruz me deu vitória. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é luz que com seu brilho veio iluminar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte, por sua cruz me deu vitória. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou,
não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos. Apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos. Apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Oh, quem sabe o dia o fará mudar. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Após aí a leitura da palavra de Deus, espero que você tenha meditado e continue meditando no que nós acabamos de ler. E agora nós vamos com mais duas músicas. Ao olhar para a cruz e depois junto ao trono de Deus. Meus olhos abri e ao
Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Junto ao trono de Deus preparado, há lugar, ó cristão, dado a ti. É de Cristo precioso legado, alegria terás sempre ali. Sim, ali, sim, ali. De seus anjos fiéis rodeado e cercado de glória e de luz, junto ao Pai já te espera Jesus. Não nos podem da terra os encantos dar ideia do que há ali. Se no mundo os prazeres são tantos, são prazeres que cessam aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem na existência de bênçãos aflutos para a vida feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as belezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida radiosa e feliz. Pois ali, uma voz muito suave não cansa de falar-nos do reino de luz. É a voz divinal de Jesus. Se quisermos fluir da aventura que na pátria gloriosa haverá, é somente pedir de alma pura que Jesus sua graça nos dá. Sim, ali, com desvelo, amor e ternura, como amor revelado na cruz, nos espera sorrindo Jesus. Acredito eu que agora os nossos corações estão preparados para ouvir Deus falar conosco. Nós vamos então para a pregação da palavra de Deus agora. Hoje nós vamos começar a estudar
os efeitos da justificação pela fé na vida do pecador que é salvo. Então preste bastante atenção na leitura. Romanos capítulo 5, versículos de 1 ao 11. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Em Romanos 5, versículos de 1 ao 11, o apóstolo Paulo está falando sobre o resultado abençoador da justificação pela fé na vida do pecador, arrependido, convertido e salvo. E nós já temos visto até aqui que Romanos é a mais completa exposição do Evangelho da graça de Deus na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ele trata isso como isso não é tratado em nenhum outro livro mais, com muitos detalhes. O apóstolo Paulo, guiado, inspirado pelo Espírito Santo, apresenta então o Evangelho aqui no livro de Romanos. Mas também temos visto que Romanos é uma carta missionária. O apóstolo Paulo queria levar o Evangelho até a Espanha, onde o Evangelho ainda não tinha chegado, queria que a igreja de Roma o apoiasse e o enviasse, participasse do envio dele até Roma. E nós sabemos aí pela história, que nos mistérios de Deus esse plano dele não chegou a se concretizar. Ele, depois que vai para Jerusalém, ele vai para Roma, mas ele vai preso. E fica lá preso à espera do juízo, do julgamento do imperador. Ele fica nas mãos do imperador e ele acaba sendo decapitado. Ele é morto sob a espada de Nero, como nós já vimos. Mas é uma carta missionária e ele queria mostrar o que ele cria para a igreja, e assim nós recebemos essa bênção dessa teologia profunda sobre a doutrina da justificação pela fé em Cristo somente, e também um ensino prático sobre missões também. No capítulo 4, ele acabou de provar que a justificação é somente pela fé, que Deus salva o pecador somente pela fé através do Senhor Jesus Cristo. E ele usou Abraão para ilustrar isso. Ele usa a eleição de Abraão, a chamada de Abraão, para ilustrar essa salvação pela fé somente. Abraão, em Ur dos Caldeus, não conhecia Deus, era um ímpio, era um pagão, e Deus chega até eles, ele se revela para Abraão, entra em aliança com Abraão, Abraão crê, como nós já temos estudado aqui, e essa crença de Abraão é imputada a ele como justiça. Ele é justificado pela fé antes da lei e sem usar absolutamente nada das religiões pagãs dele. E ele usa também o rei Davi para mostrar que a justificação é pela fé. E agora nós chegamos aqui no capítulo 5, onde tem os resultados dessa justificação pela fé que ele acabou de provar. Na verdade,
esse resultado da justificação pela fé, ele é plural, porque ele acontece de várias formas, ou seja, junto com essa justificação pela fé, vem outras coisas que são bênçãos para a nossa vida, são consequências, são várias outras consequências. E nos versículos 1 e 2, nós temos já algumas dessas bênçãos. E são elas que nós vamos ver hoje à noite. Nós lemos aí até o versículo 11, mas nós vamos considerar hoje à noite apenas os versículos 1 e 2. Então, que Deus me guie. Não há nenhum momento na vida onde eu me sinto mais incapaz. É nesse momento de apresentar a palavra de Deus e falar em nome dEle. Que Ele me guie e que você silenciosamente aí ore por mim. Versículo 1 de Romanos 5. Primeiramente aqui eu quero chamar a sua atenção para essa palavrinha aí, pois. Ele fala assim, justificados, pois. Então esse pois aí funciona aqui no texto como uma conjunção causal. Por que isso é importante a gente saber e entender? Porque uma conjunção causal, ela no caso aqui, ela é subordinada e é explicativa. Esse pois, na verdade, está explicando as causas da justificação pela fé, explicada no capítulo 4. Então esse pois remete ao que Paulo falou no capítulo 4. Justificados, pois. Agora, o apóstolo Paulo, ele explica o meio pelo qual o pecador pode adquirir essa justificação, e é pela fé, somente pela fé, na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E aqui agora, Deus está falando não somente com você que já é salvo em Cristo, mas está falando com você também que não é salvo. Ele está falando com os justificados pela fé e com os não justificados também, chamando a sua atenção, contando para você o meio de salvação. Mais uma vez, Deus está insistindo nisso. E talvez seja você que está nos ouvindo, que está conosco hoje à noite. A pergunta é, você está em Cristo? Se você não está em Cristo, o único meio de você ser salvo é ir para Cristo. E como fazer isso? Colocar a sua fé na pessoa e na obra dele. É você entender que é pecador, é você entender que é pecadora e se render a Cristo, confessar isso para Ele, confessar para Ele que você confia nele, que você não confia mais absolutamente ninguém e em nada, em nenhuma religião, em nenhum ritual, em nenhum sacrifício, mas apenas na obra redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Se você fizer isso, você é salvo, será salvo, será salva. Você não pode ser salvo por justiça própria, porque ninguém tem no nível que Deus exige, perfeição absoluta. Você não pode ser salvo por religião. Nenhuma religião tem poder de purificar, nenhuma religião tem poder para salvar ninguém. E obras, a mesma coisa, qualquer obra que fizer, boa obra, e querer apresentar essa obra para Deus, ela vai estar contaminada porque você é pecador, porque você é pecadora. Então o único meio de salvação é o Senhor Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, renda-se ao Senhor Jesus, entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Ele disse que todo aquele que for até Ele, Ele não vai rejeitar, Ele não vai desprezar. Vá a Ele com fé e deposite essa fé nele, renda-se a Ele como seu Salvador pessoal. Agora, a primeira coisa que é exposta para nós aqui como uma consequência abençoadora está aqui no versículo
1 ainda, de Romanos 5. Ele fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É a primeira bênção que vem da justificação pela fé. Para prosseguirmos aqui, é bom entender o seguinte: todo e qualquer ser humano que já viveu até hoje, com exceção do Senhor Jesus Cristo, os que estão vivendo hoje na terra e os que vão nascer ainda e viver depois de nós, todos nascemos pecadores. Nós herdamos a condenação de Adão, porque quando Adão desobedeceu a Deus lá no Éden, ele representava cada um de nós. E quando ele caiu em pecado no Éden, todos nós caímos em pecado com ele. Deus expulsou Adão do Éden, um exemplo, uma ilustração do céu, e com Adão todos nós fomos expulsos do céu. E significava também o cortar da comunhão entre Deus e o pecador. Então Adão perdeu a comunhão com o Criador e toda a raça humana perdeu a comunhão com o Criador, com Deus. Nasceu em nós a natureza pecaminosa contra Deus. Por isso que é tão difícil fazer qualquer coisa espiritual. É porque existe uma natureza ruim em nós, uma natureza pecaminosa originária da queda de Adão. E nós herdamos isso, herdamos a condenação e nós nascemos inimigos de Deus por causa do pecado. Nós nascemos condenados por Deus por causa do pecado. E Cristo é o único que pode fazer as pazes entre Deus, Criador, e o homem pecador. Por isso que ele fala aqui que nós fomos pacificados, justificados em Cristo pela fé, temos paz com Deus. Cristo faz essa paz. Ele pacifica o pecador e Deus. E aqui é importante também entender que há dois tipos de paz relacionados com Deus que vêm da justificação pela fé. Primeiro, a paz com Deus. Essa paz com Deus é essa que eu acabei de falar. Essa paz você adquire pela salvação que o Senhor Jesus Cristo te dá. Na justificação, Deus pega a justiça de Cristo e imputa a você, pecador, a você, pecadora. E a partir dali agora, você é declarado justo. Não porque você é bom, não porque você passou a ser inocente, não, continua culpado de pecado, continua pecador, mas é declarado justo por causa da justiça de Cristo. A ira de Deus caiu sobre você na cruz de Cristo. E Ele te declara justo e Ele coloca em você a justiça, a perfeição, a retidão, a santidade, a pureza, a bondade, a perfeição do Senhor Jesus Cristo é colocada em você. E aí você é pacificado com Deus. É uma paz absoluta. É uma paz total. É uma paz inalienável. Ela não pode ser emprestada para ninguém. Você não pode perder essa paz. É uma paz inquebrável. Qualquer coisa que o pecador fizer a partir do momento da justificação pela fé dele, qualquer coisa que ele fizer para sempre agora, nunca mais isso quebra a comunhão com Deus, quebra essa paz com Deus por causa de Cristo. Então, é uma paz que é eterna. O Senhor Jesus faz essa pacificação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que pacifica por causa do seu sangue, por causa da sua obra e por causa da sua ressurreição. Então essa é a paz com Deus que ninguém toma do salvo. Por isso não há perda de salvação, ela não depende do salvo, ela não depende de nós, ela depende de Deus, ela depende do Senhor Jesus. Depende da obra dele. E a obra dele é perfeita, é eterna, é pura. E Deus, o Pai, aceitou isso.
Salvação eterna, completa, total, absoluta, segura, inquebrável, imperdível. Paz com Deus, você está pacificado com Deus a partir da salvação em Cristo. Acabou aquela inimizade, aquela perda de comunhão lá do Éden, acabou tudo. O Senhor Jesus reconquista tudo isso para nós quando Ele nos salva. O segundo tipo de paz é a paz de Deus. Primeiro, paz com Deus. Segundo, paz de Deus. Essa paz de Deus, ela é o inverso de ansiedade. A Bíblia sempre fala para nós, nos adverte, com relação à ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque naturalmente nós tendemos a ser ansiosos. Então essa paz aqui, a paz de Deus, ela emana, ela vem da paz com Deus. Não é só uma paz intelectual, não. É uma paz que é um estado de espírito, uma quietude de alma que acontece em nós, ou que deveria acontecer. Eu falei que a paz com Deus, ela não pode ser abalada, não pode ser quebrada e etc. Essa paz aqui já é o contrário. Essa paz, ela pode ser perturbada. Essa paz, ela pode ser abalada. Esta paz aqui, você pode atrapalhar essa paz de Deus. Essa paz depende da nossa comunhão com Deus. Como está a nossa comunhão com Deus? Como está a comunhão do justificado pela fé em Cristo com Deus? Depende disso, depende do relacionamento com Deus. Se nós vamos para longe de Deus, se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não oramos o suficiente, se nós nos afastamos do povo de Deus, e se nós cometemos pecados e mais pecados, nós vamos perdendo essa paz de Deus, aquele descanso, aquela quietude, e a coisa começa a entrar em erupção dentro de nós. E muitas vezes isso é tão grande que o crente mesmo acredita que não tem mais salvação, que perdeu a salvação. Mas não perdeu, porque a salvação é imperdível. Ela é segura e eterna por causa de Cristo. Mas essa paz de Deus, ela pode ser abalada. E distanciamento de Deus, frieza espiritual, fraqueza espiritual, principalmente pecados na vida, abalam essa paz com Deus. E o crente então começa a entrar em erupção. Talvez haja entre nós hoje à noite, nesse culto, algum crente, alguma crente que esteja nessa condição, esteja com a alma em erupção aí, não tem paz, perdeu a paz de Deus, está sofrendo, está angustiado, está amargurado, talvez com depressão ou entrando em depressão, com medo, inseguro, falta da paz de Deus. Então, o meu conselho para você é que você arrependa-se. Confesse para Deus o que está errado. Olhe para a sua vida e veja onde foi que você errou e o que você permitiu acontecer na sua vida que foi tirando essa paz de Deus no seu coração. E volte para o Senhor. É tudo que Ele quer. É que confessemos para Ele quando nós erramos, quando nós pecamos. Então, faça isso hoje à noite, meu irmão, minha irmã em Cristo, e a paz de Deus voltará para o seu coração. Essa é aquela paz que o apóstolo Paulo mesmo vai falar em Filipenses 4:7, aquela paz que excede todo o entendimento. E no caso lá de Filipenses 4:7, qual era o contexto? Para quem que ele está falando isso diretamente? Para as irmãs Evódia e Síntique. Elas haviam feito alguma coisa lá, que entraram em atrito e perderam a paz. Confusão entre elas.
divergência entre elas. E Paulo fala: rogo a Evódia, rogo a Síntique que pensem uniformemente no Senhor. Pare com essa divisão, pare com essa briga entre vocês. Então lá no caso, essa briga entre irmãs tinha tirado a paz do coração delas. E isso pode acontecer ainda hoje. E se é o seu caso, com esse problema ou outro qualquer, arrependa-se. Corra para Cristo, arrependa-se. Confesse, peça perdão. E a paz de Deus voltará. Então mantenha boa comunhão com Deus. E a santificação. Fuja do pecado, busque a santificação. Obedeça a Deus, olhe para a palavra dele e obedeça. Pare de falar que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo, que é a coisa mais importante que tem na terra hoje, e você não obedece. Se é o seu caso, obedeça. E você que está obedecendo com toda dificuldade, continue lutando, continue perseverando, continue obedecendo. O Senhor Deus é contigo. E se você fizer essas coisas, você não perderá tal paz. Que bênção! Paz com Deus e paz de Deus, que nós temos, que vem da justificação pela fé. Mas a outra consequência abençoadora que vem da justificação pela fé ainda é o acesso a Deus. Olha aí o versículo 2, a primeira parte. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Essa palavra aí, igualmente, tem a ver com o justificado, pois, mediante a fé. Então, igualmente, vindo da justificação pela fé, nós temos acesso a Deus. É a outra bênção que vem da justificação pela fé. Nós não tínhamos antes esse acesso a Deus. Essa palavra acesso significa, literalmente, introdutor. Aqui no contexto, significa que o Senhor Jesus é quem nos introduz a esta graça. A justificação pela fé, na qual nós estamos firmes. É isso que ele está dizendo aqui. Daí, dessa bênção de o Senhor Jesus ser o nosso introdutor, daí Hebreus 4,16, que fala assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, ou com ousadia, em outras traduções, junto ao trono da graça, para obtermos favor em tempo oportuno. Então nós ganhamos, através da justificação pela fé no Senhor Jesus, acesso ao Deus Pai, a qualquer dia, a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer circunstância. O Senhor Jesus é aquele que nos introduz na presença de Deus. Essa ousadia, esse confiadamente, esse entrar, esse acesso que nós ganhamos, não é no sentido de entrar sem temor, entrar assim, chegar e abrir, pôr a mão no trinco e abrir a porta e ir entrando por conta própria, com bravura de um conquistador. Não, esse não é o sentido. Mas significa que o Senhor Jesus é o nosso introdutor, é aquele que nos leva até o Pai. É por causa dele que nós podemos entrar diante do Pai qualquer hora do dia, em qualquer época do ano, em qualquer momento da nossa vida. Esse acesso está garantido para nós. Para entendermos isso, vamos pensar o seguinte: nenhum de nós que não tem o Pai como uma autoridade, nós podemos ter audiência com o prefeito da cidade qualquer hora que a gente quiser e falar com ele de qualquer coisa que a gente quiser. Nós não podemos, não é verdade? Mas aí nós conhecemos o filho do prefeito. E aí a gente fala com o filho do prefeito: olha, eu queria pedir isso aqui para o seu pai, ou falar alguma coisa sobre isso aqui com o seu pai. Ele fala: tá bom, vamos lá. Fala: não, mas que hora? Que eu tenho que marcar uma audiência? Não, vamos lá, eu entro qualquer hora lá onde meu pai está. Vamos lá. Fala: tá bom, então vamos. Aí lá vamos nós, até a prefeitura, até o gabinete do prefeito, onde ele está despachando.
E aí, nós chegamos na porta, tem segurança e tal. E nós vamos passando. E nenhum segurança se atreve a parar o filho do prefeito. Por que não? Obviamente, porque ele é o filho do prefeito. E o filho do prefeito chega na porta, põe a mão no trinco, abre a porta e entra. E aí, pai, tudo bem? Tudo bem, meu filho. Vai lá, cumprimenta, dá um abraço. E ele nos apresenta, isso aqui é o meu amigo. Ele queria falar com o senhor e ele não tinha oportunidade, então eu trouxe ele e ele nos apresenta. E o prefeito fala, pois não, pode falar. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso que o Senhor Jesus garantiu para nós na cruz e na ressurreição. É esse acesso. Nós chegamos a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer circunstância, na presença do Todo-Poderoso, Deus, Criador, soberano, governador do universo e da história do ser humano aqui na Terra. Que bênção isso, não é? Mas é por causa do Senhor Jesus, não é para chegar com atrevimento, é com temor, é com humildade, é confiando totalmente no Filho. Então eu espero que você, crente, meu irmão, minha irmã em Cristo, que você regozije-se nisso e espero mais ainda que você desfrute disso. Por que os crentes não desfrutam disso? Uma bênção dessa, e ele não desfruta, então ore mais. Que resultado abençoador, não é verdade? Que nós temos da justificação pela fé, nós temos acesso a Deus a qualquer hora. Pode ser no trânsito, você passou o sinal fechado, e você, Senhor, me perdoa. Ali Ele te ouve, você foi naquela hora na presença do Pai. Ou então você freou e não passou no sinal fechado, resistiu à tentação e você ora, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me ajudou para eu não pecar e avançar o sinal fechado. Louvado seja o Senhor. Você foi ali na presença do Senhor, resistiu a uma tentação, caiu num pecado, lembra de alguém que está em dificuldade, Senhor, abençoa aquele irmão, aquela irmã ou aquela outra pessoa, salva. E o tempo todo nós podemos passar em comunhão com Deus e nós desprezamos isso. Muitas e muitas vezes, não é verdade? Então que Deus use essa palavra dele hoje para mudar isso em nós e para que nós sejamos mais espertos, né? Para que a gente aproveite melhor essas bênçãos que o Senhor ganhou para nós. Acesso ao Pai. É isso que significa aqui no versículo 2. Obtivemos acesso a Deus. É isso, o Senhor Jesus é o nosso introdutor. Use essa bênção. Depois, ainda no versículo 2, nós obtivemos acesso a esta graça. Que graça é esta? Significa o quê? Eu vou usar uma história do Velho Testamento para ilustrar isso aqui. O rei da Pérsia, Assuero, casou com uma mulher judia chamada Esther. E na Pérsia tinha uma lei que a pessoa não podia entrar na presença do rei, de qualquer jeito. E se ele entrasse, ele morreria. E a rainha Esther, ou Vasti, era o nome dela, né, antes de mudar para Esther, aliás, Hadassa, a Esther, ela entra na presença do rei Assuero. E sabe o que ela faz? Ela entra e fica esperando. Se o rei não fosse bondoso, generoso, gracioso com ela, ela morreria, seria assassinada, pena de morte para ela. Mas o que aconteceu? O rei Assuero, quando a viu, como ele a amava, ele pegou o cetro dele e apontou para ela. Esse gesto do rei com o seu cetro significava: você está livre, pode entrar na minha presença, pode vir, fale o que você quer. Esse acesso a esta graça, a graça aqui, significa esse estender do cetro do rei.
O Pai, quando nos vê com o Filho, Ele estende o seu cetro de graça para nós. É a graça generosa. Ou seja, nós somos aceitos na presença de Deus por causa do Filho e pela graça dele. Pela graça sois salvos mediante a fé no Filho. Isso não vem de vós, vocês não merecem. Isso é dom de Deus, é presente. Irmãos e irmãs, nós somos aceitos assim na presença de Deus por graça no culto público. É por isso que eu gosto de orar antes do culto, pedindo para que Deus nos aceite, pedindo para que Deus nos receba naquele culto ali. Nós estamos na presença do Criador do universo, do Deus onipotente, do ser mais glorioso e majestoso que existe. E nós não merecemos. Senhor, que o Senhor nos aceite, se há pecados, nos perdoe. É assim que nós temos que nos preparar para um culto público. Agora, nós somos aceitos assim na presença de Deus, não somente no culto público, mas em todo momento da nossa vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana, o mês inteiro, o ano inteiro, para o resto da nossa existência, que é eterna. É esse senso de comunhão com Deus que faz com que o crente seja mais sincero, seja mais humilde, seja mais fiel, seja mais zeloso, seja mais corajoso, seja mais ousado na sua fé, seja mais santo, fuja mais do pecado. É esse senso de comunhão na presença de Deus pela graça. E não é porque eu sou bom, é pela graça. É um favor que Ele me dá, que eu não mereço. Aproveite isso também. Desfrute dessa bênção, desse acesso pela graça. Ore mais. Não precisa se retirar para um lugar isolado o tempo todo. O tempo todo você pode orar. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, por qualquer coisa, na presença de Deus, acesso imediato, com pedidos, com intercessões, com confissões. Que bênção, irmãos e irmãs, que bênção que vem da justificação pela fé, que bênção. Mas existe uma outra ainda no versículo 2, fala assim: gloriamo-nos na presença da glória de Deus. O que é isso aqui? Essa palavra que ele usa aqui de gloriar-se, não é no sentido pejorativo que existe no português. Quando a gente fala assim, fulano de tal, ou fulana de tal, está se gloriando, significa que que essa pessoa está se orgulhando, que ela está pecando. Não é esse o sentido aqui de soberba, de orgulho, mas é uma alegria espiritual. Significa alegria espiritual. Trocando em miúdos, significa que esse crente justificado pela fé, que tem o introdutor, que é o Senhor Jesus Cristo, que tem paz com Deus, que tem paz de Deus e que tem acesso gracioso, ele se alegra nisso. Ele é um crente alegre, ela é uma crente alegre. Ela se deleita em Deus, em tudo o mais que envolve Deus. Ele sente-se bem com isso. Sente-se bem com Deus, sente-se bem na presença de Deus, se alegra com Deus, se alegra com as coisas de Deus, se alegra por não pecar, se alegra por santificar-se mais, se alegra por obedecer mais, se alegra por cultuar mais. É uma pessoa que tem prazer em Deus. Por isso Paulo vai dizer em Filipenses também: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque a gente pode perder isso por causa de pecados, como eu já expliquei aqui. É sentir-se bem, sentir prazer nisso. Você que me ouve agora, você tem prazer nisso? Você vibra quando você lembra: eu sou salvo em Cristo?
O Senhor me salvou do inferno, da condenação. Você fica contente quando luta contra o pecado e busca santidade? Você vibra, você agradece, você fica feliz quando para de falar palavrão, diminui os palavrões, diminui as piadas de duplo sentido? Você se alegra porque você se torna mais santo e mais santa pelo que fala, pelo que não fala, pelo que vê, pelo que deixa de ver, pelo tipo de moda que usa, pelo tipo de moda que para de usar, pelos lugares onde frequenta, pelos lugares que para de frequentar. Você se alegra nisso, você se deleita lendo a palavra de Deus, aprendendo mais dela, vai dando mais sede, mais alegria para ler mais e mais. Orar, acontece isso também? Ou isso é tristeza para você, é um peso terrível e você custa interpretar aquela 1h30 na hora do culto ali? Como é? Considere seriamente isso hoje à noite. Gloriamo-nos, nos alegramos. Tem algumas traduções que já trazem essa expressão. Alegramo-nos na presença da glória de Deus. Que prazer, que bênção é isso. Que dimensão de graça é essa a nosso favor? Quantas bênçãos do Senhor para nós. Vamos valorizar isso mais, levar isso mais a sério. E agora, tem um detalhe final aqui, na última parte do versículo 2. Na esperança da glória de Deus. O que significa isso? Essa esperança aqui não significa algo pelo que a gente torce, mas que corre o risco de não acontecer. Não é esse tipo de esperança. Você fica ali parado, esperando e torcendo para acontecer, mas não sabe se vai acontecer ou não. Pelo contrário, significa algo que é certo, que acontecerá e que nós não vemos a hora disso acontecer. É certeza que vai acontecer, eu não tenho nenhuma dúvida disso, vai acontecer. Só que eu não posso fazer isso acontecer, eu tenho que ficar esperando. Essa é a esperança da glória de Deus. Quando nós vamos ter essa glória de Deus? Muito em breve, talvez mais depressa do que a gente imagine, o Senhor Jesus virá do céu. Ele vem rasgando os céus e aparecerá nas nuvens para os seus, para a igreja, para os crentes no Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles que estão justificados pela fé nele, declarados justos. Ele virá e ele vem e vai nos levar com ele para o céu. E nós vamos contemplar essa glória dele. É isso que significa aqui. Então vamos ler novamente os versículos 1 e 2 do capítulo 5. Ele fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, sem arredar, sem vacilar, na esperança, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. São as bênçãos que vêm da justificação pela fé. Eis aí o resultado da justificação pela fé. Que bênçãos, irmãos e irmãs, eu volto a dizer. Que bênçãos, medite mais sobre isso, reflita mais sobre isso. Deixe isso penetrar no seu coração, na sua alma. Se não aconteceu ainda, clame ao Senhor para que isso aconteça. E você vai ver a reviravolta que você vai ter na vida espiritual, na sua relação, na sua comunhão com o Deus Todo-Poderoso. E eu espero, sinceramente, que isso te motive, que isso te anime, que isso te alimente mais e que isso te encoraje para continuar com mais fé ainda, com mais fervor, com mais resolução. E agora eu quero encerrar chamando a sua atenção para o por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 1. E também por intermédio de quem? No versículo 2.
Está falando do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, você não sabe do que eu falei hoje à noite. E o único meio de você ter isso é correr para o Senhor Jesus Cristo. Renda-se a Ele, eu falo novamente. Busque a Ele, aceite Ele como seu Salvador pessoal. Faça isso hoje à noite. Você pode ter tudo isso. Agora, se você não fizer isso, você será condenado eternamente e ficará debaixo da ira de Deus em perdição eterna. E crente, mais uma vez para você, é isso que você tem em Cristo, é isso que eu tenho em Cristo. E talvez você esteja sem essa paz de Deus, sem alegria espiritual hoje à noite. Corra para Ele, arrependa-se disso, como eu já falei, Ele está esperando de braços abertos. Ele não tem prazer, Ele não vai te envergonhar, Ele não vai jogar o pecado na sua cara, já ficou pago na cruz de Cristo. Ele só quer que você arrependa-se, confesse, humilhe-se, volte-se para Ele, e a paz de Deus volta para o seu coração. Faça isso hoje à noite, e você sem Cristo, renda-se a Ele, corra para Ele desesperadamente e clame por salvação, que Ele te salva. Oremos. Pai Santo, bendito Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que riqueza, Senhor, que é a Tua palavra. E hoje à noite nós só consideramos 2 versículos com tantas bênçãos, Senhor. Obrigado por esta graça amorosa para conosco. Obrigado, Senhor. Sabemos que não somos dignos disso. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, obrigado pelo Evangelho. Pai Santo, coloca isso no coração das pessoas que não têm Cristo, mostre isso para elas. Revele o Senhor Jesus para elas, revele para elas quem elas são e quem o Senhor é. E as leve a Cristo para a salvação. E Pai Santo, os irmãos e irmãs em Cristo, que tenham perdido a paz, chame-os hoje à noite de volta. A paz do Senhor no coração deles. Faça-os ver que não perderam a salvação, que não estão desprezados nem esquecidos pelo Senhor. Leve-os de volta, Pai. E os demais que estão firmes no Senhor, que estão com tudo isso que nós vimos, não deixe que percam, Senhor. Nos ajude a manter isso no nosso coração. O Senhor sabe que o diabo e os demônios, nossa natureza pecaminosa, o sistema secular, tudo isso tenta arrancar essa paz de nós. Não deixe, Senhor, nos ajude a permanecermos focados nessas bênçãos espirituais, trilhando esse caminho difícil aqui do mundo para a nossa Jerusalém celeste. Nos ajude a terminarmos bem. Nos dê Tua proteção, por Tua graça e misericórdia, abençoe e proteja cada membro de cada família representada que participou conosco neste culto, que está conosco neste culto. Obrigado, Senhor, nos abençoe e nos proteja. Oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você da Igreja Batista Regular do Calvário de Uberlândia, e em nome da igreja eu agradeço a todos os demais que não são da nossa igreja, mas que nos deram a honra, o prazer e a bênção de ter você conosco participando nesta noite. Não esqueça, os membros da igreja, quem é da igreja, da nossa igreja, quarta-feira, 19h30, na sede da nossa igreja. E agora, nós vamos encerrar o culto com uma música final, a música Autor da Minha Vida. Vibre com a letra dessa música, cante junto, siga aí a legenda com o irmão Sérgio Lopes. O Autor da Minha Vida. Deus te abençoe. Foi tão triste ver no teu olhar
a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Novamente eu posso adorar
a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador.